Na nossa primeira sessão desta série a respeito da igreja, nós começamos fazendo a seguinte pergunta: quem ama a igreja? Então, enquanto nós falávamos sobre esse tema, nós examinamos mais a fundo uma definição de igreja. Nós vimos a palavra grega para a igreja no Novo Testamento e a derivação etimológica da nossa palavra em inglês, igreja. Então, a partir daí, nós começamos a olhar para algumas das metáforas ou imagens que a Bíblia usa para descrever a igreja. E a primeira, é claro, foi a imagem da noiva de Cristo. Bem, acho que a imagem que o Novo Testamento usa para a igreja, que talvez seja mais amplamente conhecida do que qualquer outra, é aquela que o apóstolo Paulo usa na sua carta aos Coríntios e à congregação de Éfeso e em outros lugares, onde ele se refere à igreja como o corpo de Cristo. Vocês já ouviram falar da cidade do Texas, Corpus Christi, que significa simplesmente, literalmente, o corpo de Cristo. Bem, essa ideia de que a igreja é o corpo de Cristo é um conceito que, por um lado, é muito simples no Novo Testamento, mas ainda quando começamos a sondar o significado dela e revirar as camadas de significado que o apóstolo investe nisso, vemos que de fato se torna uma ideia profunda e profundamente importante para nós. Antes, no entanto, eu sondo o próprio conceito. Deixa eu refrescar a memória de vocês com uma citação do grande Santo Agostinho, que é indiscutivelmente o maior teólogo do primeiro milênio da história da igreja. Agostinho tem uma frase famosa que diz assim: aquele que não tem a igreja como a sua mãe, não tem Deus como o seu pai. Deixa eu dizer de novo que aquele que não tem a igreja como sua mãe, não tem Deus como seu pai. Agora, para abreviar, deixa eu pular levemente sobre esta dimensão em um momento que tem havido uma série de controvérsias teológicas ao longo da história da igreja em um esforço para interpretar precisamente e completamente o que Santo Agostinho quis dizer com essa frase. A Igreja Católica Romana apela ao que, em certo sentido, as igrejas protestantes apelam para essa famosa declaração em outro sentido, mas eu quero deixar essas considerações de lado e chegar, pelo menos, ao cerne simples do que Agostinho estava dirigindo quando ele disse: se você não tem a igreja como sua mãe, você não tem Deus como seu pai. Bem, nós poderíamos ver isso simplesmente para significar que, assim como é necessário para nós ter uma mãe humana para nascer na família humana, então uma pessoa não pode nascer no reino de Deus a menos que seja a igreja que dê a luz. Mas não é assim que eu entendo neste ponto aqui. Não estou antecipando uma visão da igreja que enxerga a igreja como uma instituição que te salva ou que me salva. Cristo é aquele que redime você e é o Espírito Santo que gera sua alma em novidade de vida. Agora, a igreja atua como uma parteira em muitos casos para a proclamação do Evangelho e a ministração dos sacramentos e assim por diante. Mas outra função crucial de uma mãe neste mundo é a função da criação. A mãe não só tem a criança, mas a mãe nutre e alimenta a criança. Na nossa cultura, tradicionalmente, a mãe cuida
e nutre, o Pai disciplina. Bem, quando nós vemos esta imagem da igreja como corpo de Cristo, vemos nessa imagem um dos elementos mais importantes sendo o ministério nutridor da igreja para os seus membros. Assim como uma criança desesperadamente precisa da nutrição fornecida pela sua mãe, por isso nós, como crianças no reino de Deus, bebês espirituais, requerem desesperadamente os meios da graça, que estão focados e concentrados na igreja. Agora, eu estou ciente, tenho certeza que você está ciente, de que nós estamos vivendo em uma época em que houve uma ampla reação negativa contra todas as instituições tradicionais. Uma rebelião contra as escolas, uma rebelião contra os pais, uma rebelião contra os políticos. Praticamente todas as estruturas de autoridade na nossa sociedade e na nossa cultura foram niveladas por críticas negativas. Eu me lembro dos anos 60, nós vimos um fenômeno estranho na América com o movimento de Jesus, onde as pessoas se chamavam de loucos por Jesus e estabeleceram em muitas ocasiões o que se chamava então a igreja subterrânea. E muitas vezes aquela ideia de uma igreja subterrânea foi um protesto velado contra a igreja acima do solo, contra a visível, institucional, ou o que nós chamamos de igreja organizada. E novamente, eu já ouvi isso muitas e muitas vezes, repetido por pessoas que dizem: olha, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não sou membro de nenhuma igreja institucional. Eu não preciso ser um membro de uma igreja institucional. Eu adoro privadamente. Minha religião é pessoal e privada e eu não preciso ir à igreja para ter um relacionamento pessoal com Deus. Você já ouviu isso? Talvez você até tenha dito isso. Se você diz isso, é possível que seja cristão. É possível que eu consiga atirar em 63 no campo de golfe também. Mas não é muito provável. Por que eu digo isso? Porque quando olhamos para as páginas do Novo Testamento, mesmo uma leitura superficial das Escrituras, nos dizem que quando Cristo redime um indivíduo, Ele nunca o deixa em isolamento. Embora a redenção não seja uma atividade de grupo. Karl Barth disse uma vez que sobre muitos membros diferentes, somos membros de uma família, somos membros de uma escola, somos membros de uma comunidade, podemos ser membros de um clube ou de um estado ou de uma nação. Dentro da análise final, quando você está diante do Deus Todo-Poderoso, você está sozinho. Seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, seus amigos, seu clube, sua nação, a fé da sua igreja, não vai valer para você quando você estiver diante de Deus. Deus vai lidar com você como um indivíduo. E é como um indivíduo que você entra no reino de Deus. Mas não confunda isso com individualismo. De novo, quando Jesus redime o indivíduo, Ele o coloca em um grupo. E chama esse grupo amado de o seu próprio corpo. Agora, como no mundo, uma pessoa pode amar a Cristo e odiar o seu próprio corpo? Como uma pessoa pode abraçar Cristo por qualquer período de tempo e continuamente estar ausente da comunhão e do envolvimento com a companhia do povo de Deus, a família de Deus? Essa é a outra imagem na Bíblia
Laos, Theos, a família de Deus. Nós sabemos que quando os bebês nascem, se uma vez que eles nasceram, são simplesmente colocados na mesa da sala de parto. E se eles não forem alimentados, sem água, sem comida, eles vão morrer rapidamente. E ainda, estudos modernos indicaram que se eles receberem comida e água, mas sem companhia humana, sem comunhão, mesmo embora tenham todos os nutrientes físicos necessários para manter a vida, eles morrerão. Eu me lembro de um antigo ministro metodista que contou a história de como gostava tanto de churrascos e como ele preparava a grelha, o carvão, e saía, empilhava o carvão em uma pilha bem organizada. Então ele borrifava o fluido ali acima sobre aquele monte de carvão. Então ele acendia com um fósforo. Então ele esperava. E eu costumava tentar isso, e a coisa continuava ruim, e eu tentava passar por esse processo indefinidamente, mas esse ministro parecia ter o jeito, e ele disse que esperava até que as brasas começassem a brilhar, e elas se tornavam brancas, quando as cinzas começavam a aparecer. Então, se ele soprasse o carvão, ele podia ver aquele vermelho brilhante, indicando o intenso calor que estava sendo gerado, e era hora de colocar os hambúrgueres, o bife, ou quer que fosse na grelha. Então ele disse, na sua ilustração, ele disse: o que acontece se depois que o carvão estiver brilhando em brasa, o que acontece se você pegar uma pinça e pegar um carvão e removê-lo daquela pilha e colocá-lo para fora da grelha? Em um momento, todo o calor do carvão se dissipa. Ele perde o seu calor, se torna frio e inútil para a sua tarefa. Existe a ilustração de que ele estava dizendo, é óbvio. Isso é o que acontece com as pessoas que se isolam do corpo de Cristo e que procuram viver a vida cristã como solitários. Essa não é a maneira que Deus planejou. Bem, de novo, vamos olhar agora então para esta imagem, o corpo de Cristo. Para aqueles que acham desagradável pensar na igreja como uma organização, você pensa em um corpo, nem tanto como uma organização, mas como um organismo. Ok? Um organismo é algo que está vivo, é vital, pode se mover, é emocionante, não é inerte, sem vida ou inanimado. E quando nós falamos sobre esse corpo, não estamos falando de um cadáver, mas de uma coisa viva e vital. E as pessoas geralmente respondem a essa ideia do corpo de Cristo. Sim, eles querem fazer parte de um grupo que é empolgante, que está vivo, que é vital e assim por diante. É a parte organizacional disso que os desanima. Deixa eu dirigir a sua atenção por um momento para a discussão de Paulo sobre este conceito do corpo de Cristo que ele dá na sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz no capítulo 12, versículo 12: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, e assim por diante, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. E ele continua, ele diz, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Rapaz, você poderia enxergar maravilhosamente. Se tudo que você fosse um olho intrincadamente construído, magnificamente esculpido. Certo? Imagine ser casado com alguém que tivesse quase 2 metros de altura em olhos. Um olho que tem 2 metros de altura. Sempre que ele iria fazer, ele ia olhar para você. Quer dizer, que tipo de relacionamento você pode ter com um olho? Ou suponha que você trocou isso por uma orelha de 6 pés e 10 centímetros. Você poderia falar com ela, mas ela não poderia te ver. Não poderia te responder. Não poderia te tocar e te abraçar e te amar. No entanto, quão importantes são os nossos ouvidos para nós? Quanto valorizamos nossos olhos? Mas o olho não pode dizer ao ouvido, eu não preciso de você. O ouvido não pode dizer ao olho, eu não preciso de você. O olho não pode dizer, eu não sou parte do corpo. Qual é o ponto? Quero dizer, isso é tão elementar que o apóstolo Paulo está falando aqui, mas uma elementaridade que eu acho que carrega consigo profundidade. Mas ele diz que a igreja é como um corpo humano, é um organismo. Mas, amados, se você sabe alguma coisa sobre biologia, qualquer coisa sobre organismos vivos, vocês sabem que a única pré-condição absolutamente necessária para um organismo permanecer vivo é que ele se mantenha organizado. Você encontra um organismo desorganizado e você tem que encontrar um organismo que está morrendo. E Paulo aqui está falando organicamente sobre a igreja. Ele não está falando em categorias abstratas de organização, mas ele está falando sobre como as partes individuais, cada uma se ajusta para formar o todo. E que cada parte desse organismo tem a sua contribuição vital a ser cumprida. O corpo não está completo sem os olhos, não está completo sem as orelhas ou sem as mãos. Mas os nossos membros nobres, ele disse, não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Oh, que modelo magnífico! Você já viu alguém homenageado na igreja? Alguém já foi homenageado no seu ambiente de trabalho, na sua escola, ou onde quer que você esteja? Quando você viu outra pessoa ser homenageada, você já sentiu uma pontada de inveja ou ciúme? Cristo disse que quando o corpo está trabalhando junto, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um corpo ou quando uma parte é homenageada, todos se alegram. Porque os indivíduos nunca perdem a sua individualidade. Eles não perdem suas características distintivas. Você não submerge a sua personalidade em uma organização quando você se filia à igreja.
Você mantém a sua individualidade, mas essa individualidade faz a sua própria contribuição para o todo. É isso que ele está dizendo. E que todos nós precisamos uns dos outros. Olha, nós temos uma tendência que o contexto que Paulo está usando aqui é que ele está falando sobre dons espirituais, a coisa que provocou toda essa carta. Ou uma das coisas que provocaram a carta, e aquilo que provoca 3 capítulos dela, pelo menos aqui, é que as pessoas da comunidade de Corinto estavam discutindo sobre os dons. Qual era mais importante, cujos dons eram maiores. Bem, eu falo em línguas. Bem, eu tenho o dom de profetizar. Bem, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E eles estão começando a ter facções baseadas no orgulho. Eu sou um olho, eu não consigo ver. Eu sou uma boca, eu posso falar. Eu sou uma orelha, eu posso ouvir. Paulo diz, e daí? Olha, para que serve ouvir se você não pode falar? De que adianta falar se você não pode ver? E a coisa que eu acho que foi sentida tão profundamente neste dia é o que eu li brevemente quando ele diz: o mesmo Espírito que o redimiu derrama os seus dons sobre cada membro do corpo de Cristo. Cada pessoa tem um dom sobrenatural de Deus como parte do corpo de Cristo. E o corpo, para ser saudável, precisa do seu dom, seja ele qual for. Para que o corpo esteja completo, ele precisa de você. Martinho Lutero falou no século XVI sobre o sacerdócio de todos os crentes. E muitos de nós estão familiarizados com o conceito, ou pelo menos com as palavras. Mas há um grande mal-entendido de que associamos com isso. O que Lutero quis dizer com o sacerdócio de todos os crentes não é que isso seja o fim do clero. Ele não estava tentando acabar com os pregadores, ok? Mas o que ele estava dizendo? O conceito de sacerdócio de todos os crentes é que o ministério de Cristo, o ministério sacerdócio de Cristo não é dado exclusivamente ao clero. Que a missão e o ministério é dado a cada pessoa na igreja para fazer a sua parte. Nós somos todos responsáveis pelo ministério do corpo de Cristo. Não que você pode fazer evangelismo, você pode fazer administração, você pode ser chamado para ser um evangelista, ele não pode ser chamado para ser um ministro, mas você, no seu evangelismo, deve apoiar o ministério ali, e o ministério deve apoiar o seu evangelismo, e assim por diante. Mas temos uma tendência, devido ao nosso orgulho humano, para exaltar os nossos próprios dons. Como, quero dizer, realmente, afinal, se você é realmente espiritual, o dom que você busca é ter o dom do ensino. Quero dizer, se a coisa mais importante que acontece na igreja é o ensino da sã doutrina, porque sem a sã doutrina nunca haverá realmente um bom evangelismo. Eu vou fazer um caso que, se você for realmente espiritual, entrará na teologia. Agora, o que me motivaria a fazer isso, a dizer isso? Isso é o que eu faço. Olha, isso me torna um grande negócio se estou exercitando o dom mais importante. Mas não é assim que funciona. Eu deveria estar fazendo tudo ao meu alcance como teólogo para ajudar e apoiar o trabalho de evangelismo e o trabalho de ministrar aos pobres. Então, o trabalho de ministração, porque nós precisamos disso. E todos nós somos chamados para essa tarefa. Agora, há um conceito que foi associado a essa ideia do corpo de Cristo e que a igreja tem sido chamada em alguns círculos como a encarnação
contínua. Ou seja, já que o corpo de Jesus se refere à sua natureza física, à sua natureza humana, a manifestação humana da segunda pessoa da Trindade, e agora o corpo humano de Jesus foi removido do mundo, ascendendo ao céu, estando sentado à destra de Deus, agora a encarnação continua por intermédio da igreja. Eu tenho sentimentos ambivalentes sobre esse conceito. Por um lado, eu posso dizer com Lutero que sim, a igreja, o povo de Deus, deve ser Cristo para o seu próximo. Você precisa colocar a carne e o sangue de Jesus e dar ao seu próximo, Lutero diz. Não no sentido de que você, de fato, se torna Cristo. Claro que não, mas como seu embaixador. Você pode ser a única coisa que a pessoa vai enxergar para aprender qualquer coisa a respeito de Jesus. Você é sua presença como seu embaixador para o próximo. Ou podemos dizer que a igreja continua a encarnação no sentido de que a igreja continua neste mundo como parte do ministério de Cristo. Mas onde isso se torna extremamente perigoso, e eu acredito herético, é quando nós pensamos que a igreja continua a obra expiatória redentora de Jesus, como alguns presumiram. Paulo diz, por exemplo, em sua carta aos Colossenses, onde ele diz que está sofrendo no seu corpo e que está preenchendo o que falta nos sofrimentos de Cristo, por intermédio do seu próprio sofrimento. Alguns pularam nesse texto e disseram, não só faz Jesus realizar uma obra redentora de satisfazer as exigências da lei de Deus com o seu sofrimento e com sua paixão, mas podemos acrescentar ao mérito do sofrimento de Jesus por meio do nosso próprio sofrimento à medida que continuamos a encarnação. Não, meus amigos. Quando Paulo disse que ele preenche o que falta, ele não queria sugerir por um segundo que havia alguma deficiência no mérito de Cristo. Mas sim, há uma história e uma missão e uma tarefa que Cristo concede à igreja. E na medida em que, como estamos em Cristo e Ele em nós, nós, como seu povo, devemos estar dispostos a, inevitavelmente, em um grau ou outro, participar do seu sofrimento. Vamos participar da sua desonra, na sua humilhação, não por mérito, mas como suas testemunhas, pois somos o corpo de Cristo.